Também sobre esse jogo, porque acho que justiça no futebol é uma palavra muito complicada da gente usar, né, Zinho? Por volume de jogo, pelo que ofereceu, pelo que chutou ou não chutou, porque o Flamengo também poderia ter ido mais vezes ao gol efetivamente. A gente vê alguns lances que os jogadores optam por jogar a bola para o lado em vez de atacar o gol. Então, acho que esse também é um ponto de análise desse Flamengo, principalmente pensando que vai ter que se reestruturar sem o Pedro, Tetra. Como é que você viu esse jogo aí? Não, assim, a análise é essa, né? O Flamengo muito superior, mas muito superior. E mesmo com todos os problemas que já foram enumerados. Os problemas físicos, lesão, jogadores que estão até fora da temporada já, mas é um elenco que o Flamengo vai buscar novos jogadores e o Plata estreia muito bem, né? Personalidade, indo para cima, tentando, jogando. Parece que já estava um tempo ali no clube, mas empolgado, feliz, Maracanã. Alexandre também. Alexandre entrou, né? Lateral esquerdo ali jogando, parece que já estava há algum tempo no clube, muito motivado, fez um bom jogo também, mas, para minha surpresa até, são grandes jogadores, mas para minha surpresa, mais entrosados até do que alguns jogadores que já estão há muito tempo no clube. Aí eu não sei se é questão física ou problemas internos. O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo. E você vê o Gabigol quando entra, fora de ritmo, fora de espaço, aonde se posicionar, aonde, sabe? Parece meio perdido na sua função. Eu não sei, né? Não vou aqui ser um cara que não estou no dia a dia, mas como um ex-atleta, eu não enxergo o Gabigol encontrando o seu espaço de jogo, a sua movimentação, a sua função tática. Ou ele ainda, e eu acho que sim, está fora de ritmo, de condicionamento físico, voltando novamente aí de contusão, mas as escolhas do treinador, ele foi para o final da fila como opção. Isso também tira aquela confiança e o cara também fica chateado. Eu estou falando como um ex-jogador. Eu ficaria no lugar do Gabigol. Sim. Eu ficaria. Pô, peraí, a história que eu tenho no clube, tudo que eu conquistei aqui, todos os problemas que aconteceram, machuca o titular, que virou o titular merecidamente o Pedro. Acho que agora é a minha vez. Não é. Eu mudo taticamente o time, coloco um cara que é mais ponta para jogar de centroavante, coloco outros atletas e eu fico como a segunda opção. Aí quando vai entrar, fazer uma mudança, eu coloco um atacante que chegou agora no clube. Não estou aqui nem falando de qualidade técnica, porque muita gente ficou botando meme porque o cara errou um chute. Isso acontece. Cara, já vi cracassos de bola errar pênalti, errar chute, falhar. Ninguém é perfeito. Então o Carlinhos errou, realmente. Ele entrou, deu aquela chutada, chutou ali a grama e tudo. Mas assim, o Gabigol ficou para trás nessas escolhas. Aí o Tite vai dar entrevista, olha, é o treino e é o ritmo de jogo. Peraí, o Carlinhos está com mais ritmo de jogo que o Gabigol? Acho que não. Aí, como a gente não está no dia a dia do treino, ele pode falar o seguinte, o cara está treinando com mais afinco, com mais pegada, com mais determinação, está querendo mais. Aí aquilo que entra, a outra parte que a gente não está acompanhando. Mas que me chama a atenção, me chama. Porque um time que tem tantos problemas aí de contusões, de parte médica, de jogadores voltando. O Luiz Araújo, quando machuca, entra o Arrascaeta, que já sabia que não ia aguentar o jogo todo. Então você já vai queimar 2 substituições. Aí o Pascoal fala, eu não vou botar, não quero rubro-negro reclamando do Tite. Então eu sou rubro-negro e estou reclamando. Eu acho que as mudanças não foram a melhor. Não foram as melhores. E eu adoro o Tite, hein? Eu sou até, muitas vezes, defensor do Tite. Mas eu acho que no jogo de ontem ele não foi feliz, não. Nas mudanças, como vocês estão falando. Eu não achei. Não achei. E faltou também ele na beira do campo
pegar mais no pé dos jogadores, participar mais, cobrar mais, porque o Flamengo nitidamente achou que o jogo estava resolvido, que dominou, amassou o Vasco. O Vasco aceitou a superioridade do Flamengo e jogou do meio campo para trás. Eu vi isso no jogo. O Vasco só se defendeu. É a sua filosofia de jogo, é a metodologia de jogo. Está indo muito bem assim. Parabéns ao Paiva, parabéns ao Vasco, que está na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Eu canso de elogiar a torcida do Vasco, mas ontem o Vasco jogou do meio campo para trás. O Flamengo não criou muito chances claras de gol, vamos dizer assim, no primeiro tempo. Não foi tão contundente. Teve a posse, teve o domínio, mas não foi aquele time que no primeiro tempo teve chances claríssimas, algumas. Mas no segundo tempo, bola na trave, o Léo Jardim fazendo boas defesas. Teve esse lance do Arrascaeta. Teve esse lance que o presidente falou do Arrascaeta. Flamengo muito melhor. E eu acho que no final do jogo, parecia assim, ganhamos o jogo. Porque começou a poupar. Não vou poupar, mas as substituições para mim foi já pensando no jogo de quinta, achando que estava resolvido. Aí o zagueiro, 41 minutos, para finalizar, presidente, para te entregar, eram 41 minutos do segundo tempo, não era? Era. Sim. O zagueiro estava de ponta esquerda tentando jogada individual. Todo desarrumado o time. É falta, não é falta, podemos discutir. Né? Para alguns foi falta, o Tite reclamou de falta, mas o certo não era acontecer aquilo. Então é o comando também da comissão técnica do Tite. Que isso? Vem aqui, se posiciona, prende a bola na frente os atacantes. Agora, o Léo Pereira dribla um, dribla outro, cava falta, não cava, foi falta, não foi falta. Só sei que foi um contra-ataque. O zagueiro Fabrício Bruno está tentando marcar o lateral, Pumita, e o lateral esquerdo está dentro da área para tentar marcar o Coutinho. Tudo desarrumado. O garoto que entrou fora de jogo ainda, Everton Araújo, tinha que parar a jogada e não parou. Para a jogada e acabou o lance. Então, muitos erros para um final de jogo, que um jogo que estava na mão, perde 2 pontos, que poderia fazer o Flamengo estar muito mais próximo da briga pelo título. 8 pontos é muita coisa. Mesmo. O torcedor do Vasco tem que ficar feliz demais, principalmente pela volta dele, né? Aí você vê que ele jogou, 20 e poucos minutos ali, tá em primeiro num monte de coisa. Ou seja, os companheiros não tinham feito, né? Ações com bola, etc. Ele entrou e do jeito que ele falou ali, eu acredito mais a ansiedade que ele estava questionando os médicos pelo noticiário que a gente acompanhava, vendo se não dava para voltar antes, né? Mas aí pega Covid, aí dá uma atrasada, né? A mulher dele chegou a publicar em redes sociais, ele fazendo tratamento em câmara hiperbárica, né? Para ver se, na época da lesão, né? Não do Covid, para adiantar, para acelerar isso, né? Que essa câmara solta 100% de oxigênio puro, etc. E muitos usam isso para recuperação. O Hulk, o Hulk é quase todo dia, né? E assim, então imagina ele com o carinho que a torcida e a expectativa da torcida em cima dele, então ele devia estar doido para jogar. E aí, eu acho assim, não tinha um momento melhor. Entrou contra o Bragantino, acho que foi o último jogo dele. Pra que gol? Contra o Atlético Mineiro. Do que fazer contra o Flamengo num jogo que estava 1-0. Então, assim, foi um momento abençoado para ele conseguir esse empate, né? E ele nem é tão alto para fazer de cabeça, né? Mas foi meio de peixinho ali, de mergulho. Fico muito feliz. O Vasco agora tem tem que se provar, né? Passou na Copa do Brasil perdendo, mas passou nos pênaltis. E agora pega um Palmeiras, que disputa a liderança, que o Vasco, mesmo que o Internacional ganhar hoje, eu acho que o Vasco fica em nono. O Vasco hoje é o 8º. Se for, a senhora confere para mim. O Vasco é o 8º com 35 pontos. Mas se o Internacional ganhar, passa, porque também tem 35 pontos. Mas aí, então, passa, mas o Vasco continua na primeira página que a gente fala da tabela, concorda? Sim. O que é muito legal para aquele começo que o torcedor, né, tinha muitas dúvidas com relação ao Vasco. Mas mesmo que o Inter ganhe hoje, ainda vai continuar com o jogo a menos. O Vasco vai para nono, vai voltar para o começo da rodada. Vai continuar. Mas no Brasileiro, a Copa é outra coisa, né? Mas no Brasileiro, ele faz 2 jogos, assim, que eu diria que complicados. Porque o Palmeiras é em Brasília.
né? Esse O Vasco vendeu o mando de campo, esses né? Vasco e tal, então assim, vai ter muito torcedor do Vasco, evidentemente, mas vai ter muito torcedor do Palmeiras, não sei como é que fica quando se vende o jogo, o percentual, se vende só 20% para palmeirense, se vai dividir o estádio, etc. Se for, vai ser campo neutro, vamos dizer. Eu não sei. Nesses no jogos. Rio é destinado com certeza percentual as torcidas de... não terão problemas. As torcidas são... são amigas. Então, mas enfim, é um jogo, eu não sei, não é um jogo em casa, né? Não é um jogo de São Januário. Não, é contra o líder, o Palmeiras, que depois a gente vai falar dele, nesse embalo que vem aí com tempo para treinar. E depois vai ao Mineirão jogar com o Cruzeiro, que está com a corda no pescoço aí nessa perde, né? Perdeu a primeira, precisa técnico vaiado e tal. Então são 2 jogos complicados para o Vasco, para ele se manter aí nessa primeira página. Mas merece todos os elogios do... Bom, jogador especial, o Paiva disse, o Tite também disse. O Tite ontem citou o Coutinho, que fez questão de dar um abraço nele, porque acha o Coutinho excepcional pessoa. Lógico que ele ficou triste, porque o Coutinho fez um gol contra o time dele, mas ele mesmo assim não poderia deixar de dar um abraço no Coutinho, satisfeito com a volta do Coutinho. Só não queria que o Coutinho desse esse presente de grego para ele, mas... teceu, assim, elogios rasgados ao Coutinho, e a gente vê ele falar, e mesmo sem conhecê-lo, a gente conhece de cobertura e tudo, mas mesmo quem não o conhece, fica com aquela impressão, né, de gente muito boa, né, de bom moço mesmo, de cara sério e tal, fala mansa, sem ficar jogando confete, nem ficar também jogando frases que agridem adversário, nem nada. O Coutinho é um caráter sensacional. E o Tite também elogiou. O Rafael, que vai poder contar com ele, mais ainda, né? Mas não disse ontem, eu acho que o Rafael não diz na entrevista se no próximo jogo, exatamente contra o Palmeiras, já poderá contar com ele 100% para começar a partida. A expectativa é essa, né? Tem bastante tempo. Então, tomara que ele possa passar a jogar. Aí vai vir aquela história, vai jogar com o Payet ou sem o Payet? O Payet ontem... O pior jogo do legal, Payet com a camisa do Vasco. Então, aí é legal substituir, né? Aí é legal. O cara tem que sair. Ah, mas pô, você tira um cara assim, importante? Ah, eu tiro, tem que sair. Inclusive, muita gente achou que era para ter tirado antes, que né? foi, inclusive, uma decisão equivocada do Paiva de deixá-lo em campo, Pascoal. E aí eu acho que entra o que está jogando o Vasco, né? A confiança, tudo isso que o Paiva falou. Será que o Payet ter ficado em campo mais tempo tem a ver com isso? Não, tem a ver com a minutagem que ele queria dar para o Coutinho. Talvez ele entrar com 25, com 30 minutos, porque o Coutinho está voltando. O Coutinho não está voltando só da lesão. O Coutinho está voltando de Covid. Então, a gente sabe que quem pegou Covid sabe das sequelas que ficam. Muitas pessoas ainda não se recuperaram completamente de Covid. E eu espero que o Coutinho esteja completamente recuperado. O Payet teve essa atuação apagada porque o pessoal é bonzinho, né? O Payet teve uma atuação horrorosa. Horrível. Eu nunca vi o Payet jogar tão mal como ele jogou ontem. Ele errou passe de 5 metros. De 3 metros. Errou uma saída de bola, quase saiu o gol. O pior não é errar a saída de bola. Hã? Eu não sou de ficar avaliando forma física de jogador, porque eu acho isso uma coisa muito delicada, né? Cada um dá o seu melhor em um lugar, o biotipo, mas ele está fora de forma. Mas às vezes o técnico acredita numa cobrança de falta, por exemplo, que ele teve uma chance. Ah, tá fora de forma, mas pô, ele tem qualidade da bola parada, de resolver e deixou. Eu não só achei que ele demorou para ele sair, como demorou para o Coutinho entrar, que saiu com, acho que 85 minutos, eu achei pouco, dá 15 minutos só para o Coutinho, claro, depois dos acréscimos. Eu achei que o Coutinho ia jogar meia hora, e depende da minutos a mais e tal, mas enfim. Né? Sim. Para ele, eu acho que é absolutamente normal. O Coutinho é diferente, né, gente? O Coutinho é do ramo futebol, não é, Zinho? A carreira dele fala por ele, né? Diz... Um cara, né, com currículo, com Copa do Mundo, tanto é que é muito amigo do Tite, né? Trabalharam juntos na seleção. Eu também respeito muito a postura do Coutinho, acho ele um cara muito sério, não o conheço pessoalmente, mas aqui no Rio de Janeiro as pessoas que eu conheço falam muito bem dele, né, da conduta profissional, como cuida da sua carreira, da sua família. Então, eu respeito muito isso e dentro de campo é talentosíssimo, mas precisa estar em forma para jogar. E por isso que ele não está jogando, teve esses problemas, além da contusão, a Covid. Então, se recuperando, acho que o Payet
está jogando e continua jogando porque o Coutinho ainda não está totalmente recuperado. Se vai jogar os dois juntos, precisa os dois estarem muito bem fisicamente, porque a postura do Vasco é um time reativo. Não é um time que marca a pressão, não é um time que fica com a bola na maioria dos jogos. Em alguns jogos, contra times mais inferiores e que ele está jogando em São Januário, ele tem até a bola. Mas assim, é um time que marca muito, que se entrega. Foi isso que tentou fazer no jogo contra o Flamengo. Muito empenho, muita luta. Isso é de se aplaudir o time do Vasco. Os jogadores se entregam, competem, fazem o que o treinador está pedindo. Por isso o Vasco da Gama faz uma campanha que para muita gente, inclusive para mim, é um pouco surpreendente. Mas que bom, o Vasco merece isso, a torcida do Vasco merece isso. Não é candidato à conquista do título, mas numa Copa do Brasil que chega na semifinal, que é o mata-mata, com essa entrega que os jogadores têm, com esse empenho que os jogadores têm, com essa dedicação. E se o Coutinho entrar em forma, junto com o Payet, que eu acho ótimo jogador, não jogou bem, mas é ótimo jogador. E se o Paiva conseguir encaixar os dois juntos, melhora muito, hein? Melhora muito essa qualidade ofensiva do Vasco, porque tem um goleador. Sim. Mas no jogo de ontem, entendeu que precisava marcar, que precisava respeitar o time, o adversário que era melhor. Então o Vasco marcou, brigou, lutou e foi premiado no final. Com uma falha de sistema defensivo, mas o mérito de quem tem qualidade. Então o Coutinho chegou e definiu. 1-1, Flamengo e Vasco. Fala, Vascão. Saudações vascaínas. E aí, me diz aí o que vocês acharam desses comentários aí. Principalmente os comentários do Zinho, né? O Vasco realmente foi amassado pelo Flamengo? Há controvérsias, né? Mas quero ouvir sua opinião aí nos comentários. O Vasco tem uma sequência muito difícil agora pelo Campeonato Brasileiro. A mais difícil, né? Eu vou colocar aqui na tela os próximos jogos do Vasco pra gente. Vamos lá, Vasco e Palmeiras, jogo no estádio neutro aí, provavelmente, né? Em Brasília. O Vasco vendeu o mando. Aí pelo Campeonato Brasileiro esse jogo aqui esquece, que foi remanejado novamente aí para outubro, né? Um jogo do primeiro turno ali, da final do primeiro turno, que foi que tá atrasado. Aí Vasco e Cruzeiro fora. Copa do Brasil aqui, vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. Juventude, São Paulo fora, Juventude em São Januário, Bahia em São Januário, Botafogo no Engenhão, Fortaleza fora, Internacional em São Januário, Corinthians fora. Aí teoricamente dá uma melhorada aqui contra o Atlético Goianiense e Cuiabá nas últimas rodadas, né? Visualizando aí que eles estão lá embaixo na tabela. Mas obviamente são jogos duplos também. E com exceção aí do Atlético Mineiro, que é sempre difícil, mas o Vasco vai jogar em São Januário. Então, essa é a sequência do Vasco aí, né? Não se ter a Copa do Brasil aqui, que o Vasco ainda vai definir mando de campo. São os dois jogos aqui de ida e volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? E é isso, pessoal. Sequência difícil, né? Vamos torcer aí para o Vasco ter uma semana de treino aí, né? Vai ter um jogo duro contra o próximo jogo contra o Palmeiras. Mas a gente, né, acredito que o Vasco está em ascensão, né? Tá cada vez melhor ali, performando melhor. Claro, sofrendo muito ali, né? Dentro das circunstâncias do jogo, mas conseguindo conquistar pontos. Isso é importante. Se a performance da equipe tecnicamente melhorar, tem o Coutinho agora agregando ainda mais nessa parte, né? Quer dizer que a gente vai sofrer menos e conseguir conquistar os pontos mais fácil. Isso teoricamente é claro, né? No campo as coisas são diferentes. Mas eu quero saber sua opinião. Diga aí nos comentários como é que vai ser aí a preparação do Vasco, o que você acha dos próximos jogos, o que você acha do palpite do jogo contra o Palmeiras e dos comentários aí do Zinho e dos comentaristas da ESPN, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Verifique se você está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações
Também dê um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o Vasco é relevante aqui na plataforma. Pessoal, até o próximo vídeo. Aqui, só quem tem um DNA Vasco. Tchau.